Paulo, por gentileza, boa tarde, você me ouve bem? Boa tarde, Kleber, boa tarde aos ouvintes aí do Sistema Floresta de Comunicação. Pois não, Paulo, ao que devemos a participação da comissão aí do Hospital Regional nesse momento? Certo, Kleber. Basicamente, alguns esclarecimentos que nós precisamos fazer para a população, né? Desde sábado, nós estamos reunindo, enquanto Comissão de Trabalhadores, enquanto Sindisaúde, né? Que é o sindicato que representa oficialmente a categoria, e a gente está apresentando algumas dificuldades aqui na nossa negociação com o governo do estado, na questão de adequar o hospital, né? Para o momento mais crítico, né? Da pandemia mundial aí de Covid-19, né? Então, assim, basicamente, nós temos alguns esclarecimentos para fazer para a população, no sentido de contrariar muito do que tem sido falado nas redes sociais aí por parte do governo do estado. O senhor governador tem ido nas redes sociais, na imprensa, dizer que os hospitais estão preparados para o enfrentamento do Covid-19. O que a gente tem para dizer para a população, enquanto representante dos trabalhadores, é que o Hospital Regional, desde a última manifestação, quando os interventores do estado estavam aí fazendo visita aqui no Hospital Regional para ver a condição de funcionamento, desde aquele momento, o Hospital Regional tem sido jogado às traças pelo governo do estado. Desde que se sinalizou uma terceirização, o hospital tem passado por um momento difícil na questão de funcionamento. Para você ter uma ideia, Kleber, as reformas que estão sendo feitas no isolamento respiratório, que vai ser usado nessa fase mais crítica da doença, da pandemia de Covid-19, só está sendo feita as obras por pressão dos trabalhadores do hospital. O hospital, para você ter uma ideia, o Hospital Regional, a população tem que saber isso, tem que saber disso, porque ela é o nosso patrão não é governador, né? O nosso patrão é a população. A população tem que saber que o Hospital Regional já está há vários meses sem aparelho de raio-x e sem tomografia, certo? E no caso da tomografia, a situação é mais grave, pois a tomografia de tórax ela é essencial no diagnóstico dos casos de Covid-19. Para você ter uma ideia, Kleber, aqui todo mundo fica em pânico a cada caso suspeito, porque os pacientes têm que ser transportados até a UPA para fazer um simples raio-x. Atualmente nós temos somente uma ambulância, e cada vez que se leva um paciente com caso suspeito de Covid-19 para fazer um raio-x ou uma tomografia, nós temos que fazer uma limpeza terminal na ambulância, que demora quase metade de um dia. E, para ser sincero, enquanto comissão, nós nem sabemos se está sendo feito da maneira como deveria. Então, cada caso suspeito para nós, a gente tem que tratar como um caso confirmado, para proteger os outros pacientes. A nossa crítica enquanto trabalhadores, enquanto comissão, enquanto Sindisaúde, é que como é que o governador tem 11 milhões para repassar para uma OS e não disponibiliza o mínimo ao combate do Covid-19, que é uma calamidade mundial, calamidade pública mundial. O nosso recado à população é que a OS que ganhou a disputa para assumir o Hospital Regional vai assumir o Hospital Regional em 45 dias. E até o momento ninguém do governo veio prestar esclarecimentos. O Covid-19 não espera nem 45 segundos. Não se iludam com essa propaganda que está sendo feita do governador, com essa propaganda que está sendo feita de que os hospitais estão estruturados. Não é dessa maneira. O governador não é nenhum super-herói. Super-herói é a nossa equipe que trabalha de peito aberto aqui, sem as condições mínimas. Nós não estamos nos recusando, Kleber, em nenhum momento a ajudar a população, mas nós precisamos do suporte mínimo. A população sempre pôde contar com os trabalhadores do Hospital Regional, tanto na crise de H1N1, dengue hemorrágica, chikungunya, Zika, todas as epidemias que estiveram em todos esses momentos, a população pode contar conosco. A população pode contar com a nossa mesma coragem de sempre, com o nosso mesmo preparo que a gente busca através da internet, busca através dos treinamentos, mas eu não consigo enfrentar uma pandemia mundial da importância do Covid-19 num hospital que o raio-x não está funcionando há meses, num hospital que a tomografia não funciona há meses. Eu tenho somente uma ambulância. Kleber, desde sábado a gente está nessa situação, batalhando aqui, a população não está sabendo disso, porque a gente não quer causar pânico, na verdade, né? Mas nós estamos fazendo a nossa parte, só que está faltando a parte do governo do estado. Paulo, por gentileza, você me ouve?
população, ele tem nesse momento. Ele não está ouvindo, Kleber. Acho que não importante você falar perto do telefone, porque eu acho que ele não está com retorno. Ô Paulo, você está ouvindo a gente? Estou ouvindo. Aqui é o Marcelo Bulhões. Queria fazer uma pergunta. Vocês da comissão estão acompanhando a questão dos testes do coronavírus? Porque a gente recebe algumas informações da dificuldade para se fazer testes com os casos suspeitos. Vocês estão acompanhando isso? No caso, Bulhões, a questão é a seguinte: não é todo paciente, na verdade, que é para fazer o teste. No caso, é os casos mais suspeitos, né, mais característicos, que está sendo feito esse exame. Mas um esclarecimento que eu quero fazer à população é porque eu faço parte, né, companheira Cátia, que está aqui presente também, faz parte do comitê de crise, o Aldemir também faz parte desse comitê de crise do Hospital Regional. A questão é que o LACEN, né, o Laboratório Central em Belém, ele está fazendo exames para toda a região norte, Bulhões. Então, há uma sobrecarga, né, de exames em cima do LACEN e estão se priorizando os casos mais característicos, né, os casos que têm mais chance de darem positivos. Mas o que tem sido feito até hoje é o tratamento desses pacientes como se eles já fossem, no caso de Covid-19. Pois mas como se já fossem no Laboratório Central. Tá, mas como se já fossem casos de Covid. Mas aí quando a gente escuta a informação de que Tucuruí não tem nenhum caso e algumas pessoas dizem, não tem por que ficar em casa, porque Tucuruí não tem nenhum caso. E aí você passa uma informação de que os casos são tratados como sendo de corona, apesar da gente não ter a informação oficial e a confirmação disso. Isso, os casos mais característicos a gente está tratando como um caso suspeito, no caso, né? Aí só que a preocupação, Bulhões, nesse momento, enquanto trabalhadores, né, e nós não temos nenhum compromisso com a mentira, de esclarecer para a população que eu preciso, na fase grave da doença, que é a dispneia, né, a falta de ar, que é o que vai matar os pacientes de Covid-19, eu preciso do respirador mecânico, né, que é aquele aparelho da UTI que vai respirar pelo paciente. Então, eu preciso desses aparelhos. O nosso hospital já tem algum tempo que não tem aparelho nem para os pacientes que estão aqui. Você está entendendo? Então, assim, sim, essa parte aí, aparelho, Bulhões, custa R$500 mil. Você está entendendo? Então, o governo do estado precisa dar esse aporte para o hospital regional, né? Não pode ficar fingindo que está tudo bem, porque não está tudo bem. Nós temos uma OS para entrar em 45 dias e não foi dado esclarecimento nenhum para a população, como vai ficar. Então, a gente tem essa dificuldade aqui, né? Dessa questão, principalmente do respirador. Entendi. E só para a gente concluir, vocês têm repassado essas informações também para o governo do estado em forma de reclamação, em forma de alerta, para que fiquem cientes de que a realidade é essa. E, aliás, eu acredito que o governo do estado deve conhecer, né, porque nós temos um direcionamento do hospital aqui que é completamente ligado ao governo, mas a minha pergunta esse alerta que você faz agora para a comunidade, isso também é repassado por vocês para as autoridades da área da saúde a nível de estado? A questão é a seguinte: desde sábado, Bulhões, assim, a gente tem dado chance para a administração, tem avisado para a direção, né, que é a nossa hierarquia máxima aqui, da situação de funcionamento. Ela com certeza sabe da realidade muito mais que todo mundo, né? A questão da nossa tomografia não funcionar, a população, acredita que parte da população já até sabe disso. A questão é que desde sábado para cá, Bulhões, nós estamos em reunião constante com o nosso comitê de crise, né? E neste comitê de crise nós temos a nossa infectologista Eliana, né, que está sendo uma baluarte nessa luta aí. Nós temos a nossa diretora, né, a enfermeira Valdenise. Nós temos a direção técnica, nós temos os enfermeiros dos diversos núcleos, né, envolvidos, né, nesse combate aí, e a gente tem sido muito claro nisso. Ontem mesmo, por exemplo, a nossa direção ela foi numa reunião a Belém, no caso, né, e colocou o governo do estado ciente de tudo que está acontecendo. Você está entendendo? Então, assim, a nossa preocupação é a parte do governo que não veio até o momento. E, assim, questão do raio-x e a questão da tomografia já era para ter sido resolvido há muito tempo.
E o nosso alerta à população é nesse sentido, que não esperem nessa parte, né? Que nessa parte a gente não tem como ajudar no momento. E a gente faz o pedido que o governo do estado se sensibilize com isso, pare com a propaganda de Super Helder e procure mandar recurso para esse hospital. Nós estamos aqui para fazer a nossa parte, mas nós precisamos de recurso para isso. Ok, Paulo, muito obrigado pela sua participação, pelas suas colocações. O espaço estará sempre aberto à Comissão dos Trabalhadores do Regional. Marcelo, nosso diretor está na linha também, Marcelo. Eu queria saber quantos respiradores tem. Ele acho que ele não me ouve também. Quantos respiradores tem, Paulo? Quantos respiradores tem artificial, né? Mecânico, né? Quantos tem hoje no Hospital Regional? Olha, no caso, Bulhões, o número exato eu não sei, mas para o isolamento respiratório, que foi feito de maneira improvisada, ele não tem nenhum exclusivo para lá. O único que tem lá no momento, são 2 leitos que tem, é um emprestado de uma UTI nossa, você está entendendo? Então, assim, aparelho novo não veio nenhum, até o momento. E quantas UTIs tem? Quantas UTIs? Nós temos no momento, nós temos UTI neonatal, UTI adulto, UTI pediátrica e a sala vermelha do pronto-socorro. Certo, mas quantos leitos de UTI você teria essa informação agora? Eles são 7 leitos, Bulhões, mas assim, com relação à UTI, é complicado, Bulhões, você colocar um paciente com suspeita de Covid-19, né, porque já tem pacientes lá nesse leito de outras enfermidades, no caso. Sim. Então você iria submeter eles ao risco, né, do Covid-19. Tem uma ala sendo reformada por pressão dos trabalhadores desde sábado, Bruno. A gente está fazendo essa cobrança, né? Na verdade, na ala onde funcionava a maternidade do regional, quando a maternidade do município estava aqui dentro. Certo? Aquela ala está sendo reformada desde sábado, entendeu? Mas vai ser preparado, provavelmente daqui para a semana que vem, a estrutura física, né? A maternidade, por exemplo, funcionar com 14 leitos lá. Com certeza, leito de isolamento vai ser o número reduzido. Mas a questão, Brunos, é que este paciente de Covid-19 vai agravar. Realmente, os casos confirmados estiverem, ele vai agravar. E eu preciso ter um local com um respirador mecânico para colocar ele. Entendi. Né? Porque senão ele vai morrer. Porque os que já Paulo, tem no hospital regional, eles já estão ocupados com os pacientes graves que a gente já tinha antes aqui, né? No caso. Entendi. Tipo acidente de moto e outras enfermidades, né? Então, para quem está ouvindo a gente nesse momento, o Hospital Regional agora não tem uma ala específica com UTI para atender um caso de Covid-19. Não, no momento não. Tem uma sala com isolamento respiratório de 2 leitos, mas não tem o suporte de UTI que o Covid-19 requer. Por mais difícil que seja a notícia, nós temos que dar da maneira correta. E nos preocupa quando o governo do estado fica fazendo propaganda de que está tudo bem. A população tem que saber quando não está tudo bem, para ela poder se precaver, né, dos riscos que está correndo, tá? Eu agradeço mais uma vez ao Sistema Floresta de Comunicação e boa tarde.